Capal Agroindustrial celebra agora em setembro 65 anos de fundação e ela consolidou-se como uma das principais cooperativas do sul do Brasil. São mais de 3.800 produtores associados, 23 unidades de negócio, uma cadeia agrícola diversificada, uma área assistida que ultrapassa 178 mil hectares, abrangendo 82 municípios nos estados do Paraná e de São Paulo. E em expansão, com investimentos em infraestrutura em novas unidades. O faturamento da Capal superou os 4 bilhões de reais no exercício de 2024. Só no primeiro semestre deste ano de 2025, foram 57 milhões e meio de reais aplicados em obras. No ano passado, 2024, foram 132 milhões. A cooperativa recebe 740 mil toneladas de grãos por ano, com destaque para soja, milho e cevada, produz 226 mil toneladas de ração anualmente, comercializa 12 milhões de litros de leite por mês e 34 mil toneladas de suínos por ano. Na cafeicultura vem ganhando relevância nas atividades com comercialização que ultrapassou 1 milhão de sacas de café agora em 2025. E a força desse crescimento está ancorada nos princípios do cooperativismo, nos valores que norteiam a cooperativa, que são integridade, transparência, respeito, simplicidade, compromisso e sustentabilidade. E é sobre a Capal que nós vamos conversar hoje com o diretor financeiro Hamilton Burgo Brambilla. Bem-vindo, Hamilton. Bom dia, tudo bem, Carmen? Obrigado aí pelo convite, participar desse podcast. É um prazer para a gente, para poder mostrar para o Brasil e para o mundo, né? Quem é a Capal, chegando a 65 anos de atividades, né? Vocês começaram pequenos, como toda a cooperativa, e hoje essa potência, uma das maiores cooperativas do Brasil e com certeza no sul do país, um destaque incrível. O que representa a Capal completar 65 anos? Um breve traçado histórico, Hamilton. Então, lá em 1960, a gente começou aí com a imigração de 21 imigrantes holandeses. Então, a origem da cooperativa é da imigração holandesa. Aqui no estado do Paraná, a gente tem, nessa região dos Campos Gerais, muito forte aí a imigração holandesa. Então, quando a gente olha todo o histórico, a primeira colônia de imigração foi lá na Frísia, então em Carambeí, era a antiga Batavo, acho que todo mundo conhece a marca Batavo, então foi a primeira cooperativa a ser fundada na região e posteriormente esses imigrantes foram para Castro, que aí fundou-se a Castrolanda, e aí a última colonização da região aqui foi em Arapoti, estado do Paraná, que é a cidade onde eles acabaram vindo, né? E isso em 1960. Então a cooperativa aí está completando 65 anos. Foram 21 imigrantes holandeses que começaram. E aí quando a gente olha essa colonização, essa vontade de prosperar aqui na região, eles trouxeram junto já o tripé, né? Que são 3 princípios que eles têm. Um é a fé, então igreja. O segundo é a educação, escola. E o terceiro é a cooperação entre esses 21 produtores, esses 21 pioneiros que vieram para cá e que fundaram a cooperativa. Então, você vê que eles vieram já bastante estruturados e com bastante vontade de realmente fazer a diferença aqui na nossa região. Para o produtor, porque no sul você tem uma diversificação de atividades, né? Como a gente colocou aqui, cafeicultura, suinocultura, produção leiteira, grãos, enfim, você tem uma diversificação consolidada. Para o produtor, que é pequeno e médio produtor,
né? Quais os benefícios de fazer parte de uma cooperativa como a Capal? Sim. Assim, muito bem colocada a questão da diversificação. Então, quando a gente olha o nosso cooperado, ele realmente é bastante diversificado. Então, na mesma propriedade, e quando a gente olha as nossas propriedades, elas são propriedades relativamente de média a grande propriedades. E aí o cooperado ele consegue, né, ter toda essa diversificação de produto. Eu sempre comento que para o nosso cooperado é interessante essa diversificação, porque ele praticamente tem renda o ano todo, todo mês, né? Então, quando a gente pega pecuária de leite, todo mês ele tem uma renda. Suinocultura, a cada ciclo, 2, 3 meses, ele tem uma fonte de renda. E agrícola, a gente sabe que são, né, de 3 a 4 safras por ano que o nosso cooperado acaba fazendo aí essas safras. E a cooperativa ela tem uma particularidade, né? Então, quando a gente olha a Capal, ela é uma cooperativa fechada, então, ela não comercializa e ela não fornece insumos para terceiros. Então, realmente, você tem que ser cooperado, né, na Capal. Nós temos nós temos na nossa assistência técnica uma das nossas fortalezas. Então, quando a gente fala em assistência técnica, é assistência técnica de agrônomo, médico veterinário, zootecnista. Então, você tem toda essa equipe de profissionais que atendem o nosso cooperado. Então, e aí uma comparação que a gente acaba sempre fazendo aí com o mercado, os nossos agrônomos, eles não são comissionados, né? Eles estão ali para atender o nosso cooperado da melhor maneira possível. Então, a cooperativa, ela preza muito por essa relação cooperativa-cooperado. E aí, quando a gente olha o cooperado, né, qual é o benefício dele se cooperar a uma cooperativa, é que ele está nas três pontas ali, né? Então, ele, da mesma maneira que ele é o associado, que ele é o nosso cooperado, ele é um cliente, ele é um fornecedor e ele é o sócio, né? Então, ele está nessas três pontas e o diferencial das cooperativas é, no final do ano, quando tem as sobras, ele vai ser beneficiado. Então, ele é um acionista que o dinheiro está aqui e aí, no final do ano, ele acaba sendo beneficiado aí com essa questão de sobras, né? Então, é um modelo que eu diria que é um modelo vencedor, né, para o produtor agrícola aí, né, que a gente tem essa particularidade aí em questão de assistência técnica própria, né? Então, é um diferencial que a gente acaba tendo. E a cooperativa sempre se preocupa na questão do atendimento do cooperado. Então, insumos que ele retira numa melhor condição, né, num melhor preço. Quando a gente olha a entrega da produção, comercialização dessa produção, também a cooperativa sempre olhando para o cooperado, para ele realmente ter ali o ganho, né, do resultado dele quanto à produção agrícola. Em 2024, o faturamento da Capal superou os 4 bilhões de reais, né, no exercício do faturamento em 2024. Como é distribuído isso? Como o produtor cooperado, como é que ele lucra em relação a isso? Então, para esse ano a gente já está esperando aí um faturamento superior a 5,3 bilhões de reais, então um faturamento maior do que 2024. Quando a gente olha, né, os grandes negócios da cooperativa, então, hoje né, dos maiores negócios é a comercialização de grãos e o fornecimento de insumos para esse nosso cooperado. Então, fornecimento de defensivos, fertilizantes. Aí nós vamos aí para uma segunda unidade de negócios hoje que é bastante relevante, que é café. Aí temos uma terceira unidade de negócios que é leite, suinocultura e assim por diante. Então, de tudo isso que o cooperado entrega de produção para nós, tudo que nós vendemos de produto para o cooperado, e falando em insumos, no final do ano a gente vai ter, né, a receita menos toda a despesa, a gente vai ter o lucro. E aí esse lucro ele é dividido com o cooperado. Hoje, nas Assembleias Gerais Ordinárias, que é o momento aí que a gente faz a reunião com todos os cooperados, então é destinada à questão das sobras, e a Capal ela tem uma política também bastante agressiva
na questão de sobras, que geralmente 40, né, de 50 a 40% dessas sobras volta para o cooperato. Então, de tudo que ele movimentou aqui, acaba voltando esse valor para ele. Então, uma parte volta numa conta capital dele, que é o quanto ele né, aporta na cooperativa, como se fosse as cotas dele, e o restante volta para o bolso dele. Então, é um modelo bastante interessante, que o resultado todo da cooperativa, de qualquer maneira, volta para o nosso cooperato. É isso que diferencia a Capal das outras cooperativas? Esse As modelo cooperativas agressivo de todas têm, negócios? as cooperativas todas elas já têm essa relação com o cooperado de no final do ano realmente ter as sobras, mas cada uma adota uma política diferente da outra, e aí a gente vê muita cooperativa que acaba integralizando todas as sobras no capital, que o capital é importante também, da onde as cooperativas tiram recursos para continuar os investimentos, e a gente sabe que ano após ano, com crescimento, né, das cooperativas, e no caso da Capal, a gente precisa sim ter essa integralização de capital para fazer frente a todos esses investimentos. Mas eu diria que sim, a política de sobras da Capal é diferente das demais cooperativas quando a gente olha aí mercado. Hamilton, você tem algum caso emblemático que você lembre, que você conheça, de cooperado aí na Capal para contar para a gente? Tem bastante história aí de cooperados, né? E acho que assim, fazendo uma, uma ponte aí com o momento, né? Então a gente vê que o mercado agrícola não está fácil, né? Então a gente vê aí preços de commodities não dentro de uma expectativa que o produtor espera, né? E os preços de insumos a gente sabe que tem uma variação bastante grande. Então, uma percepção que a gente tem aqui na nossa região, e aí né, bastante produtores agrícolas nos procurando para se cooperarem. E aí acho que o diferencial da cooperativa é muito nessa abrangência e nessa diversificação. Então, nós temos bastante cooperados ali que muitas vezes nos procuram. Tem casos de pecuária de leite. Então, o produtor tem uma pequena propriedade, né? E aí, assim, não é um, dois, três casos, são vários casos que a gente tem dentro da cooperativa. Então, ele começa pequenininho, né, com pecuária de leite, na produção de leite, e aí vem para dentro da cooperativa buscando muito a questão, né, de melhoramento de índice técnico, e ali ele começa, né, a desenvolver a sua atividade, começa a crescer, e aí junto já, né, de repente numa propriedade ali pequena, ele já procura fazer uma silagem, fazer uma lavoura para alimentar, né, o seu rebanho, e ali ele, né, começa a gostar, né, da parte agrícola, e aí com a nossa assistência técnica ele já começa a diversificar a produção, né, de lavoura, então já começa plantio de soja, e aí ele vai crescendo, né? Então a gente tem bastante casos aí de cooperados que estão crescendo com a cooperativa, aumentaram a sua produção, aumentaram a sua área. Então a gente tem bastante casos aqui, que são casos aí que assim a gente diz que é emblemático por conta desse crescimento dos nossos cooperados. A gente sabe que a inovação na agricultura e na pecuária, ela acontece de forma muito acelerada, né? Nós temos drones, nós temos inteligência artificial ajudando, né, no dia a dia da lavoura e da pecuária. Como a Capal aproxima essas tecnologias dos produtores? Sim, a cooperativa ela tem uma fundação de pesquisa e desenvolvimento, é a Fundação ABC, uma organização sem fins lucrativos, e aí ela, junto com a Castrolanda, Frisia, são as mantenedoras dessa entidade de pesquisa e desenvolvimento, e aí eles têm todo esse olhar realmente de novas tecnologias. Então, quando a gente olha lá atrás, né, no histórico da Capal e das outras duas cooperativas aí que a gente chama elas de co-irmãs, já foi empregado o plantio direto. Então, na região aqui, as cooperativas elas foram pioneiras
na questão do plantio direto. Então, na época e até hoje, continua sendo uma atividade, né, um plantio aí que ele é ecologicamente correto, né, a questão do plantio direto. E aí na Fundação ABC é muito visto, né, a empregabilidade de novos produtos, né, novos fertilizantes, novos defensivos, e aí toda essa parte tecnológica. Então a gente vê que é o produtor, o cooperado que realmente tem a nossa assistência técnica, tem todo esse acompanhamento da Fundação ABC, os índices tecnológicos fazem com que a produtividade aumente, né? E isso seja na lavoura, seja na pecuária de leite ou pecuária de corte, suinocultura, a gente sempre vê um aumento, sim, né, do nosso índice de produção. E, né, quando a gente olha tecnologia, realmente é uma coisa que só desenvolve, mas a gente tem sim esse acompanhamento e o reflexo disso é na produtividade do nosso cooperado. E o cooperado, ele consegue acompanhar em tempo real ou planilhas ou relatórios fornecidos pela cooperativa em termos de produtividade, colheita, por exemplo, litros de leite, produção de carne. Vocês conseguem fornecer isso para os cooperados? Sim, hoje nós temos o Sigma ABC, que inclusive é um software que é desenvolvido pela Fundação ABC, que faz todo esse controle, toda a gestão da cadeia agrícola do nosso cooperado, né? Ele tem ali na palma da mão dele. Então, ele tem o aplicativo, né, no celular, tablet, e aí todo sendo alimentado, né, real time, então em tempo real. Então, hoje, realmente, o cooperado ele consegue fazer todo esse acompanhamento de produção dele, né, na palma da mão, aonde ele estiver. Hoje, a gente vê a empregabilidade aí da questão de acesso à internet nas propriedades rurais. Né? Então, tem-se um desenvolvimento nessa área também e cada vez mais as coisas ficando realmente né, on time aí no seu tempo real. Hamilton, eu queria perguntar para você sobre a transição, né, das propriedades, ou seja, as famílias, porque são propriedades tocadas por famílias, são empresas familiares. E aí você fixar o jovem, né, o mais jovem no campo, eu imagino que todo esse oferecimento que a Capal dá ao cooperado de propor tecnologia, de facilitar esse acesso, atrai os mais jovens a permanecerem na atividade. Como é que vocês lidam com essa sucessão no campo? Como é que está essa realidade aí no Sul? Assim, a gente vê que a sucessão familiar na produção agrícola, ela não é tão simples, né? Quando a gente pega, então, todos os pioneiros, né? E aí quando a gente olha em qual geração, né, nós já estamos, a gente já está falando de uma terceira para uma quarta geração de filhos de cooperados, e realmente você vê que muda um pouco a perspectiva quanto a essa continuidade da produção agrícola. Então, muitos filhos acabam optando por outras áreas, e aí sim, acho que como, né, todo negócio tem-se a dificuldade da continuidade, né, então da sucessão, mas aí junto ao CEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, junto ao SESCOP, então tem muito incentivo, né, para que tenha-se a continuidade dentro da família dessa produção agrícola. Então, a cooperativa ela incentiva muito ali os treinamentos, a gente tem um comitê jovem que valoriza essa questão da sucessão familiar. Mas eu diria que não é um tema fácil, a gente vem sim desenvolvendo, vem olhando muito para essa questão da sucessão familiar, mas a gente vê que acaba tendo um desinteresse em determinadas gerações aí por essa questão, né, campo. Então acaba estudando uma outra coisa e acaba não voltando aí para a propriedade da família. Mas sim, a gente vem trabalhando. No Comitê Jovens, a gente tem bastante filhos de produtores e
E aí a diversificação é bastante grande. Então, jovens mulheres, jovens homens, então bastante diversificado. E a gente tem bastante relatos, bastante história aí de filhos que acabam estudando também, fazendo agronomia, fazendo medicina veterinária, para realmente continuar aí na atividade, né, dos pais. Então a gente tem uma diversificação, mas a gente entende sim que é um assunto que ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser sim explorado para ter essa continuidade né, da sucessão familiar. E aí até nessa comemoração de 65 anos da Capal, o nosso presidente do Conselho de Administração, o Eric Bosch, ele até comentou, né? Ele falou que os jovens hoje estão vendo a cooperativa pronta, né? Então, a gente já está com uma estrutura muito boa, mas ele comenta sempre que a gente sempre tem que relembrar a história da cooperativa, relembrar o quanto foi difícil para você criar tudo isso, né? Para ver se o jovem dá valor realmente ao que a cooperativa é hoje. Então, acho que a mensagem dele é muito bonita, né? Que a gente tem que relembrar, sim, o nosso passado, que não foi fácil, né? E hoje tem toda essa estrutura pronta, né? Tem toda essa pujança que é a cooperativa. Então, relembrar isso para o jovem realmente dar o seu valor à cooperativa. Fazer valer os próximos 65 anos, né? Começar a construir a história dos próximos 65 anos. Hamilton, a gente sabe que muitos produtores enfrentam, e eu acho que talvez esse seja o receio dos mais jovens, né? Das grandes dificuldades que a atividade agrícola e pecuária impõe, é a questão do crédito, né? Da insegurança jurídica. A gente vive hoje uma realidade bastante complicada, complexa, reforma tributária chegando no agronegócio, a gente já falou sobre isso aqui no Rural Pod, as grandes incertezas que se configuram aí no horizonte, como a Capal auxilia o seu cooperado nessa questão do crédito, né, de esclarecer, de mostrar os melhores caminhos. Você falou que vocês têm aí todo o apoio técnico na parte de zootecnia, né, médicos veterinários, agrônomos, vocês têm aí a questão jurídica, né, auxiliando na sucessão familiar, tecnológica, novas tecnologias, inteligência artificial, mas e na questão de crédito, que é o dia a dia ali, o financiamento, né, fazer a máquina rodar? A gente vê que ano após ano o plano safra ele vem se diminuindo, né? Então realmente é uma dificuldade hoje, né, para o agricultor em geral, não só para o nosso cooperado, o acesso a essas linhas de crédito. E aí a cooperativa ela tem por prática já ela própria financiar a lavoura do nosso cooperado, ela própria financiar a produção do nosso cooperado. Mas sim, a gente acaba fomentando junto aos nossos cooperados a busca, né, desses recursos de plano safra, de custeio, para ele fazer a sua produção junto aos bancos. Então a gente tem aí um relacionamento bancário com várias instituições e muitos cooperados, sim, acabam fazendo custeio com o banco, mas a gente vê que o recurso cada vez mais escasso. E a cooperativa ela buscou também diversificar o bolso dela e não ficar só dependendo da questão de plano safra, de recurso controlado, né, para fazer frente aí a essa necessidade que o nosso cooperado tem quanto a recurso para fazer a sua produção. Então, em 2023, a gente fez a emissão de um CRA, né, um Certificado de Recebíveis do Agronegócio, montante aí de 200 milhões de reais. Eu diria que, né, esse acesso a outros bolsos foi um sucesso para nós, porque a gente buscou investidores profissionais e teve uma aceitação muito positiva, né? Então, a gente acabou tendo uma sobredemanda quanto
a esse montante aí dos 200 milhões de reais. Então, a gente vê o apetite do investidor em realmente colocar o seu dinheiro em papéis que a gente considera papéis bons. Então, a gente fez essa operação. Esse ano, a gente já fez uma outra captação, né, também no montante aí de 200 milhões de reais, com notas comerciais, e também o investidor com bastante apetite em colocar dinheiro em negócio bom. Então, a gente vem buscando outros bolsos para conseguir fazer frente a essa necessidade do nosso cooperado de recurso para poder fazer a sua produção. E realmente a gente vê cada ano que se passa essa incerteza quanto a crédito subsidiado, do governo para plantio. Então, a cooperativa ela vem buscando, sim, alternativas, né, para suprir aí essa necessidade do nosso cooperado. E aí um ponto que você comentou, né, Carmen, sobre a questão da insegurança jurídica, toda essa questão tributária. Então, hoje as cooperativas elas têm, sim, eu diria que um benefício fiscal por conta dessa relação cooperado-cooperativa, mas nos preocupa, né, muito a questão aí da reforma tributária, que em algumas situações a gente vai se equiparar, de repente, a uma empresa limitada, a uma sociedade anônima, perdendo um pouco esses benefícios. E a relação cooperativa-cooperado é uma relação diferente do que a gente tem numa relação mercadológica. Como eu comentei no início aí da nossa conversa, o cooperado ele está nas três pontas, né? Ele é o acionista, ele é o cliente e ele é o fornecedor. Então, é uma relação diferente e assim, vai se manter nessa questão do ato cooperativo, mas a gente vê que existe, sim, um aumento de carga tributária também para as cooperativas, e isso vai acabar refletindo, né, no preço do que eu forneço para o meu cooperado, vai acabar refletindo na produção dele quando eu vendo. Então, a gente vai ter, sim, um aumento de carga tributária, e a gente, né, percebe que a cooperativa ela pode, sim, ficar prejudicada nessa relação cooperado-cooperativa com toda essa reforma tributária, essa insegurança fiscal que a gente continua tendo no nosso país. Mas um dia de cada vez, e o que a gente sempre fala, né, nas nossas conversas aqui nós vamos continuar todo dia acordando de manhã, vindo fazer o nosso trabalho independente de cenário. Então, é muito nessa linha que a gente tem aí a nossa motivação para todo dia vir trabalhar. Que a cooperativa ela vai continuar traçando aí o seu caminho de sucesso sempre. E em busca dessa profissionalização e fortalecimento, né? Em 2017, você estava comentando da Frisia e da Castrolanda. Em 2017, a Capal se uniu a essas duas grandes cooperativas também, a Frisia e a Castrolanda, para criar a Union, né? Que é uma marca genuinamente paranaense, né? O DNA do Paraná, Isso. união dessas três forças produtivas. É a segunda maior fabricante de leite do Brasil, a Union. Isso mesmo. Então, na Union é movimentado mais de 3,5 milhões de leites por dia, né? Então, tem um processamento aí de um volume bastante expressivo de leite. E aí, quando a gente olha, né, o histórico, ele é um pouco anterior, e você comentou sobre a questão da profissionalização. Então, a Capal, ela é uma das cooperativas pioneiras na profissionalização da gestão da cooperativa. Então, hoje, quando a gente olha o modelo que a cooperativa tem né, de gestão, ele foi profissionalizado lá atrás. Então, quando a gente olha lá no início dos anos 2000, a cooperativa ela já propôs uma diretoria executiva. Né? Então, hoje, né, nós temos um conselho de administração que é formado pelos cooperados, nós temos um conselho fiscal, e aí nenhum desses conselhos dá expediente na cooperativa. Né? Eles vêm aqui a cada 15 dias para participar das reuniões dos conselhos, e nós temos um
um executivo, que é o nosso presidente executivo, Adilson Fugger, que ele apresenta todos os resultados, discute todos os assuntos com o conselho. Mas o dia a dia da cooperativa é gestionado, é gerido, né, pela presidência executiva junto com outros 3 diretores. Então, eu sou diretor financeiro, nós temos um diretor comercial e tem uma diretora industrial. Então, hoje, o dia a dia da cooperativa são gestores que estão aí no dia a dia e nós não temos esse vínculo, né, de cooperados. E aí, quando a gente fala da história da Union, é uma história que já vem há bastante tempo. Então, quando a gente olha, né, a questão ali da imigração, né, desses holandeses aqui para o Brasil e para o estado do Paraná, propriamente dito. Então, eles já vieram, né, com essa união. Então, a Union realmente é a união de um só. E isso começou lá atrás com uma cooperativa central. Então, existia uma cooperativa central entre as 3 cooperativas para fazer todo esse beneficiamento de leite. Mas tiveram algumas questões ali muito econômicas na época e acabou-se dissolvendo essa cooperativa central. Mas continuou-se com essa vontade, sim, né, de ter a intercooperação entre as 3 cooperativas. E aí, em 2017, então, formalizou-se novamente a Union. Então, a Castrolanda já tinha uma unidade de beneficiamento de leite, a Frisia estava fazendo uma outra unidade de beneficiamento de leite. E aí, por que não juntar as 3 cooperativas, que hoje a gente está falando de uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, é aqui na nossa região dos Campos Gerais. E aí, por que não juntar as 3 novamente? E aí foi constituído, então, a Union, então a união, né, das 3 cooperativas aí, nesse negócio de leite. E aí depois, né, junto aí com esse negócio de leite, foi constituído também um moinho de trigo, né? Então nós temos em Ponta Grossa um moinho de trigo das 3 cooperativas, da Union, e foi comprada uma outra marca de leite, uma outra indústria láctea em São Paulo. Então, em Itapetininga também tem uma unidade de beneficiamento de leite. Agora, em Ponta Grossa, a gente tem uma queijaria, então, recém-inaugurada no final do ano passado. Então, estamos nesse segmento também, né, de queijo e seus derivados. E dessa vontade de intercooperação, foi construído foi construído um frigorífico de suínos, né, que é a marca Alegra. Então, ficamos aí quase 5 anos com a Alegra. E o ano passado a gente acabou fazendo a venda desse frigorífico para a Aurora, né, que é uma grande cooperativa nesse segmento, né, de carnes. E nós nos associamos à Aurora. Então, a gente tem aí uma intercooperação também junto à Aurora. E, né, nessas intercooperações nasceu também a Maltaria Campos Gerais. Então, hoje é a maior maltaria da América do Sul. Então, quando a gente olha o tamanho da maltaria, é bastante relevante. E essa intercooperação foi feita com outras, um total de 6 cooperativas que participam aí da intercooperação da Maltaria Campos Gerais, que fica em Ponta Grossa, né? E já é um negócio que começou bem. O malte, a gente sabe, né, que boa parte dele é importado. E aí, com a constituição da Maltaria Campos Gerais, o Brasil deixou de importar a quantidade de malte que precisava, que hoje a gente tem malte aqui feito, né, por nós. Então, é um pouco aí do modelo que a gente tem de intercooperação. E quando a gente olha intercooperação, temos também Conagro, né, uma indústria de fertilizantes, que aí tem participação de outras cooperativas. Então, a gente vai, né, sempre buscando aí novos mercados, buscando intercooperação, realmente sempre olhando, né, o que é benéfico para o nosso cooperado. Deixa eu entender, vocês têm a Capal com seus cooperados e vocês fazem parte da Union, né? A Capal, a Frisia e a Castrolanda. A Capal, ela age também independentemente da Union? Vocês têm atividades onde vocês têm autonomia para decidir? E onde é a Union? Onde a Union entra
nas decisões. É. E os cooperados da Capal obrigatoriamente estão na Union ou não? O modelo de intercooperação, ele veio de encontro para você industrializar a produção do cooperado. Então, a gente entende que você agrega valor à produção do nosso cooperado se você tem uma industrialização. Então, ali a gente consegue ter uma melhora de margem do que você simplesmente comercializar a produção dele com alguma outra indústria. Então, quando a gente olha, né, o nosso produtor ele é independente, então ele é Capal na produção de leite, na produção de trigo, na produção de cevada. E aí, quando a gente olha a intercooperação, a gente pega todos essas commodities que o nosso cooperado produz e industrializa, né, na Union, aí, que é a unidade de beneficiamento de leite, é o moinho de trigo, e aí nós temos, né, aí junto, né, com outras cooperativas, que aí está fora da Union, a Maltaria Campos Gerais, a Conagro, que nos fornece fertilizantes. Então, é agregar valor à produção do nosso cooperado. Então, por isso da existência da intercooperação. Então, cada cooperativa ela é independente, ela toca o seu dia a dia, e aí todos esses produtos que eu citei, né? Então, leite, o trigo, no caso a cevada, que vai se transformar em malte, então os nossos produtores produzem, e aí ele é industrializado nessas indústrias, e aí você tem uma agregação de margem, e consequentemente volta, né, um valor aí de resultado, de lucro, né, dessa intercooperação, e ele acaba voltando para o nosso cooperado também, né, em sobras no final do ano. Então, é um modelo de intercooperação para a gente agregar valor à produção do nosso cooperado. É impressionante, vocês estão abrangendo aí 82 municípios, né? Nos estados do Paraná e São Paulo e ampliando os investimentos. Os números que eu citei no início, ano passado foram investidos 132 milhões de reais. Aqui em 2025, no primeiro semestre, 57 milhões e meio de reais. Onde vocês investiram mais? Porque, por exemplo, vocês estão atendendo em novas unidades em Avaré, no interior paulista, e Santo Antônio da Platina, no Paraná, né? Qual é o foco principal desses investimentos e quais são as projeções para 2026, para os próximos anos, de investimentos da Capal? Então, a cooperativa, a Capal, ela vem investindo bastante na intercooperação, então todos esses projetos que eu citei, ano após ano, eles têm-se os investimentos. E aí, nos últimos, né, 3 anos, praticamente, a gente começou a olhar muito para dentro da cooperativa. E aí começou, né, uma curva aí, crescente de investimentos dentro da cooperativa. Isso muito em linha com o aumento de produtividade do nosso cooperado. Então, o que a gente vem fazendo de investimento? Ampliação, né, de unidades operacionais, então construção de silos. E aí a cooperativa, quando olha nessa questão de construção de silos, é uma construção que ela é bastante né, a durabilidade dos nossos silos é muito a longo prazo, então a gente constrói silos de concreto, né, que tem toda uma questão tecnológica nesses silos de concreto. Então, a gente vem ampliando, né, as nossas estruturas operacionais. Então, foi feito investimento em Venceslau-Braz, Paraná, com ampliação de silos. Foi feita construção de novos silos em Taquarivaí, São Paulo, além de construção de armazéns de fertilizantes e defensivos. Nas nossas UBS, então unidade de beneficiamento de sementes também, houve as ampliações, então construção de 2 novas unidades de beneficiamento de sementes, uma aqui em Arapoti, uma ampliação, e outra em Taquarituba, São Paulo. Construção de lojas agropecuárias, então Santo Antônio da Platina foi construída uma loja agropecuária junto com armazém de defensivos, fertilizantes. E aí, para os próximos anos, o que a gente espera é construção de uma unidade de beneficiamento de café. E aí a região ainda nós estamos vendo aqui Norte Pioneiro ou Estado de São Paulo.
E aí a unidade de Avaré, realmente a gente já começou a operar lá em Avaré com uma loja agropecuária, um armazém de defensivos e fertilizantes, mas a nossa expectativa é de abrir uma unidade operacional também no estado aí de São Paulo, em Avaré, que é uma, né, a gente considera uma das grandes fronteiras agrícolas para nós, é uma região bastante importante na produção de grãos, então a gente já tem um terreno lá e possivelmente aí nos próximos anos a gente já inicia essa construção dessa unidade operacional. Então, a cooperativa vem investindo bastante, né, na questão de armazenagem de grãos, de beneficiamento de grãos, que, né, ele tem que crescer junto à produção do nosso cooperado, né, para a gente acabar recepcionando toda esse aumento de produção do cooperado, a gente, né, vem fazendo todos esses investimentos. Então, eu diria que para o próximo ano aí a gente fala em algo em torno de 150, 200 milhões de reais de investimento também. Hamilton, vocês têm aí na Capal um forte compromisso com a sustentabilidade. A agricultura brasileira já mostrou que é sustentável. A pecuária suína, bovina, ela já mostrou que é sustentável. Como vocês ajudam, colaboram com o cooperado nessa questão, trazendo novas tecnologias, orientando, informando, ajudando a fazer melhores negócios? Sim, eu citei, né, na nossa conversa aí a questão do plantio direto, então é um modelo sustentável, né, de plantio, a utilização, né, de insumos que sejam corretos, então tem muito essa preocupação, né, os aumentos de produtividade também, né, eles acabam sendo uma agricultura, né, que é considerada de baixo carbono. E quando a gente olha, né, os programas que a cooperativa tem para os nossos cooperados quanto à sustentabilidade, então ele é bastante diverso e bastante abrangente. Então a gente tem aí um programa que a gente chama de descarte certo. Então muitas vezes o produtor, e ele começou com o produtor de pecuária de leite, então tem todos os, né, os dejetos que ele gera ali quanto à produção dele, né, de leite, tem todo o material veterinário que ele acaba utilizando, e muitas vezes ele não tinha um lugar correto para destinar isso. E aí a gente começou com esse programa Descarte Certo, né? Então todos os insumos que ele utiliza na pecuária de leite ou na suinocultura, ele trazia, né, de 2 a 3 vezes por ano para a cooperativa, e a gente dá o destino correto para isso. E aí a gente ampliou esse nosso programa Descarte Certo, e hoje a gente coleta pneu, né, que muitas vezes o cooperado não sabe o que fazer, toda a parte de óleo, né, que troca-se das máquinas, estopas, toda a parte de lonas que faz lá a sua silagem, e aí de anos em anos eles acabam tendo que trocar essas lonas. Então hoje a gente faz uma coleta bastante abrangente desses itens, desse programa Descarte Certo, em todas as nossas 23 unidades, né, que a Capal tem uma loja agropecuária ou tem uma unidade operacional, a gente vai, né, nessas unidades e faz toda essa coleta desses resíduos dos nossos cooperados. A Capal é mantenedora também de associações que fazem toda a coleta das embalagens de defensivos, né? Então, quando a gente olha aí, tem toda uma cadeia reversa dessas embalagens de defensivos. Então, a Capal é uma das principais mantenedoras de uma associação que fica aqui no município de Arapoti, que atende todo o Norte Pioneiro, né? Então, é uma das principais mantenedoras da ADIMP. E em São Paulo, a gente tem a DIAESP, que também é uma associação que faz toda essa coleta dessas embalagens de defensivos. E aí é toda uma cadeia reversa, né? Então, hoje, para se ter uma ideia como está o controle disso, então, nosso cooperado retira os defensivos, na nota fiscal já sai a quantidade de embalagens que ele tem de defensivo e ele tem que entregar essa quantidade de embalagens para uma dessas associações. Então, você vê que a cadeia hoje ela é bem monitorada e realmente o cooperado né, e o produtor, no caso, que não faz a devolução correta dessas embalagens, ele vai ser autuado. Então, a cooperativa investe muito
né, nessas associações, ela é a mantenedora, para, né, ter aí uma garantia do nosso cooperado para ele poder entregar essas embalagens. E aí, quando a gente olha, né, a questão de sustentabilidade, né, então é a agricultura realmente de baixo carbono, é a pecuária com projetos, quando a gente olha a pecuária de leite, é a preocupação da cadeia toda, né, dessa produção, né, do leite. Tem um projeto de pecuária de corte, que aí na produção da pecuária de leite, as matrizes tinham os bezerros e muitas vezes não tinha onde se descartar esses bezerros. E aí hoje nós temos um programa dentro da cooperativa, junto com uma cooperativa, Cooperaliança, que aí a gente faz uma inseminação de carne Angus, e aí todos esses bezerros que são utilizados, né, para você produzir o leite, eles acabam sendo confinados, e aí toda a parte de pecuária de corte acaba indo para a Cooperaliança. Então a gente se preocupa muito com a cadeia toda, para que essa cadeia toda seja sustentável. Então a cooperativa sempre olhando aí esse tema com bastante carinho, né, e a gente sabe que né, é o futuro aí né, é o futuro e é o que está acontecendo hoje quanto à sustentabilidade. O que a gente fica muito claro esse cenário, que o cooperativismo ele realmente é a maneira mais saudável e eficiente do produtor rural hoje poder trabalhar, né? E aí eu queria que você colocasse, Hamilton, como diretor financeiro da Capal, quais são os lucros, né, do produtor rural. Por exemplo, ele fazer parte da Capal, dessa cooperativa, ele tem uma economia de quanto mais ou menos hoje, percentual, tá? Grosso modo, na compra de fertilizantes, por exemplo, de herbicidas, e na hora de vender a sua produção, o litro de leite, o quilo da carne suína, o seu grão. Como é que funciona essa conta que vocês fazem aí na Capal? Então, a cooperativa, como ela não visa o lucro, mas ela tem sim que ter um resultado positivo para fazer frente a todo esse investimento, então o que a gente vê de prática, né? E aí comparado quando a gente olha insumos. Então, fornecimento de insumos para o nosso cooperado. Então, a cooperativa ela sempre busca uma melhor negociação para você ter um melhor preço. E quando a gente repassa, né, esses insumos para o nosso cooperado, a margem, eu diria que é uma margem menor do que é praticado, né, por revendas, né, agrícolas. Então, o nosso cooperado ele consegue ter essa sensibilidade no preço então do fertilizante, de um defensivo. E aí, o que eu comentei lá, a nossa assistência técnica ela é própria. Então, o nosso agrônomo, no caso, nosso engenheiro agrônomo, ele só vai fazer a indicação para o nosso cooperado do que realmente ele precisa passar na sua lavoura. Ele não vai fazer nenhuma indicação técnica, talvez do que ele não precise. Né? E a gente vê que o mercado aí é diferente. Então, muitas vezes o cooperado, não, né, o agricultor, não precisa fazer aquela aplicação, mas por uma necessidade de vender, os agrônomos, muitas vezes, das revendas, vão lá e fazem essa indicação. E aí o cooperado ele tem esse ganho. Né? Então, o que ele puder, né, de repente, deixar de fazer de aplicação e ter o mesmo índice técnico, o mesmo índice de produtividade para ele, é lucro. Né? Ele vai estar deixando de gastar aí um valor. Então, quando a gente olha o fornecimento de insumos, sim, ele é um valor menor do que a gente tem de prática de mercado, né? Percentualmente a gente acaba não conseguindo mensurar, porque a gente sabe que, né, mercado de insumos aí oscila bastante. E aí quando a gente olha na entrega da produção, então seja ela de leite, seja ela de grãos, então uma soja, um milho, um trigo, a cooperativa sim, ela sempre busca, né, uma melhor comercialização dessa commodity no nosso cooperado. Então, quando a gente olha o cooperado da linha do leite, que ele está dentro da Union, então, quando a gente olha os 12 meses do preço do leite da Union, é um preço estável. Né? Então, ele não tem as oscilações que muitas vezes a gente tem aí no mercado de leite. E aí, em determinado momento, tem sim laticínios que estão pagando um pouco mais pelo preço do litro do leite.
né? Mas quando você olha o histórico, os preços eles, né, flutuam bastante. E o cooperado que está dentro da Union, hoje, ele tem uma estabilidade quanto ao preço do leite, né? E muitas vezes essa estabilidade é acima do valor, sim, das médias que se tem como prática de mercado. E, né, quando a gente olha grãos, hoje nós comercializamos os grãos dos nossos cooperados com todas as grandes tradings, né, do país. Então, quando a gente olha todas as grandes tradings, e é onde acaba se tendo aí né, um pagamento de preço bom. E daí um negócio que vem, sim, ganhando bastante representatividade na Capal é o café. Então, comercialização de café. Então, né, comercializamos aí já mais de 1 milhão de sacas. Isso em reais, né, já supera 1,5 bilhões de reais com o negócio de café. E aí, no café, nós somos exportadores diretos de café. Então, a produção lá do cooperado, produção, né, do produtor ali de café, a gente acaba comercializando e a gente acaba exportando isso daí diretamente. E aí, quando a gente olha exportação de café, ela tem uma agregação de valor, uma margem melhor, e aí isso acaba se refletindo aí no final do ano nas sobras, acaba se refletindo, né, na questão do retorno, né, do nosso resultado para o cooperado. Como você avalia a informação circulando dentro do próprio agronegócio? A Rural Business está há 35 anos no mercado, atuando de forma muito direta com o produtor, levando essa informação, né? Do chão do mercado para o mercado, né? Do produtor para o produtor. E é um desafio enorme, porque a gente tem que desmantelar falácias aí, fake news todos os dias. Como vocês lidam com a informação aí na Capal? Como vocês acompanham a Rural Business? Como você avalia o trabalho da Rural Business? Para justamente fazer o produtor brasileiro ficar cada vez mais informado, de forma profissional. Carmen, acho que é um ponto bem importante essa questão, né, das falácias que se tem muito quanto, né, a atividade rural. Então, né, acho que veículos de comunicação, né, como a Rural Business só fortalece, né, para quem vive da agricultura, para quem vive do cooperativismo. Então, é muito importante para desmistificar, né, tudo que é falado sobre o agro. Então, acho que é um veículo, né, de comunicação muito importante, bastante abrangente, e é um momento que a gente tem aí para mostrar o quão é rico, né, a nossa produção no Brasil agrícola, e muitas vezes você acaba tendo aí os veículos tradicionais de comunicação não exploram tanto esses temas, que são importantes para o produtor rural mesmo e para a sociedade como um todo, né? Então eu vejo que tem muita gente que, né, a gente até brinca, os Faria Limers, o pessoal que está ali na Faria Lima, que é do mercado financeiro, muitas vezes você vai e conversa com eles, eles não têm noção, não têm ideia do quanto é rico, né, e quanto é diversificado, né, esse mundo rural. Então, e aí você acaba comentando e você vê que tem muitas pessoas que acabam acompanhando, né, esses meios de comunicação, né, esses podcasts, e assim, e através deles que a população acaba, né, conseguindo ver o quanto rico é a nossa produção agrícola no país. Como é que você foi parar aí na Capal, Hamilton? Porque a Capal tem 65 anos de existência. Você está muito longe disso, de idade, né? Como é que você chegou aí a Capal? Eu estou há 4 anos na cooperativa, então eu sempre tive um desejo de trabalhar no agronegócio, né? Então a minha carreira ela começou em multinacional, né, de tecnologia, multinacional de produção de eletrônicos. Fiquei 13 anos numa multinacional e aí acabei indo para uma empresa familiar em Curitiba, um grupo, né, de distribuição de ferragens e ferramentas, e de repente um headhunter me ligou e eu nunca tive o desejo de sair da capital do estado do Paraná e vir para o interior do estado.
mas a conversa e a proposta foi bastante interessante, porque além de ser, né, no agronegócio, era uma cooperativa. E a gente vê que cooperativa, o relacionamento cooperativa-funcionário é um relacionamento muito de longo prazo, né? Então, o que me chamou a atenção foi essa questão do relacionamento aí de longo prazo. Era para substituir um diretor financeiro que já tinha 27 anos de cooperativa, né? Então, o que me encantou e o que eu busco muito na minha carreira profissional é essa estabilidade, né? Então, eu fiquei 13 anos numa multinacional, fiquei quase 4 anos numa empresa, num grupo familiar, e aí me encantou essa questão, por ser no agronegócio, por ser cooperativa, e por ter esse modelo de gestão profissional. Então, isso daí, né, chamou a atenção. Eu participei de todo o processo e acabei sendo o candidato escolhido. E, assim, escolha certa. Né, o cooperativismo realmente ele é apaixonante. Então, o nosso presidente executivo, Adilson Fuga, ele também é né, um profissional que veio de mercado, ele veio da área financeira e nunca tinha tido esse contato com cooperativa. E ele veio para cá, a história dele é bastante bonita. Ele veio para cá para, né, para cooperativa sair de uma dificuldade financeira que ela passou lá nos anos 90, e aí ele fez realmente ela né, sair dessa dificuldade financeira, e ele falou, agora acabou, né, a minha trajetória aqui, eu vou voltar, né, para a capital, e né, aí começou lá com um convite para ele fazer um planejamento estratégico para a cooperativa, ele fez, ficou e ele está aí há quase, acho que 30 anos de cooperativa, né? E uma paixão bastante grande pelo cooperativismo. Né? Então, nós temos, né, na nossa essência, a gente gosta de ressaltar isso, que a cooperativa Capal, ela tem no seu DNA a essência do cooperativismo. E é apaixonante. Então, eu me apaixonei também, né, nesses 4 anos aí na cooperativa, e realmente você vê que a relação é uma relação diferente, é uma relação bonita. É claro que ela tem-se os seus desafios, né, ainda mais olhando agronegócio, agricultura, cada dia é um novo dia, cada dia é uma novidade, então é bastante desafiador, mas é apaixonante, né? E aí o que é apaixonante é esse modelo cooperativo, né? Então todo mundo cooperando para um objetivo só. Então isso é muito, muito bacana. Fazendo esse paralelo de você sair de uma atividade ligada à tecnologia, uma coisa fria, vamos dizer assim, né? E você vai para o campo, né? Trabalhar com produtores, trabalhar com gente que lida com a terra, com animais, que leva tempo, né? Precisa da paciência, precisa contar com o clima. Você não está dentro de um laboratório, você não está numa empresa de engenharia, de tecnologia. Você está ali com a natureza bruta e tendo que dominá-la. Qual foi a maior lição que você aprendeu nessa transição? O que mudou dentro do Hamilton, diretor financeiro, contratado para trabalhar, para levar esse profissionalismo, para desenhar aí os próximos 65 anos da Capal, envolvendo milhares de famílias de produtores e pessoas que estão na cidade consumindo os alimentos produzidos pela Capal e por tantas cooperativas. O que você aprendeu de maior lição nessa transição de conviver com essas pessoas no campo? É a pessoalidade, né? Eu acho que assim, quando você citou muito bem, Carmen, a questão né, de uma multinacional, você é número ali, muitas vezes, para essa multinacional, e quando a gente vem para a cooperativa, a relação cooperativa-cooperada ela é diferente. Então, tem muito mais a questão da pessoalidade, tem muito mais a questão do contato, né? Você muitas vezes escuta o cooperado né, nas suas dificuldades ali do dia a dia. Então, eu diria que o relacionamento, né, dessa pessoal, esse relacionamento muito mais junto, né, com o teu cliente, né, que a gente acaba considerando cooperado um cliente, ele é muito mais intenso. Então, a gente acaba, sim, né, convivendo, né, com os nossos cooperados, com o produtor agrícola, e a gente entende, né, todas as dificuldades que se tem, né, as preocupações.
Então a gente acaba trazendo muitas vezes para nós, né, essa preocupação, e na alegria também a gente compartilha junto. Então eu diria que a pessoalidade ela é diferente numa cooperativa e nesse mundo rural. Eu diria que a pessoalidade ela é muito mais intensa, ela é muito mais vivida. E o que você levou para a Capal dessa sua experiência numa multinacional? O que você acha que agregou à gestão da Capal? Muito assim, eu diria que a parte de controles é sempre um desenvolvimento contínuo, né? E aí, quando a gente olha a multinacional, muita prática de mercado, né, que são inovadoras. Então, realmente, você tem, quando olha essa prática de controles, elas são, né, sempre muito atualizadas. Então, a gente consegue trazer essas práticas. E, né, na cooperativa, o que eu trouxe bastante foi a questão, né, captação de recursos. Então, buscar bolsos diferentes aí para você se relacionar com investidores, né, diferente do que a gente tem hoje de banco. Então, trouxe um pouco desse conhecimento para dentro da cooperativa e, né, a gente vem aí desenvolvendo bem esses novos projetos que são relacionados à nossa área financeira. Hamilton, o nome do podcast é Rural Pod. E aí a minha última pergunta é o que, diante da sua experiência de multinacional e há 4 anos aí à frente da Capal, na diretoria financeira, conhecendo esse outro universo tão rico do Brasil, o que o rural não pode? O rural não pode errar, né, muitas vezes aí na sua programação de safra, né? Então eu vejo que, né, o produtor rural ele realmente tem que estar bastante antenado, né, na questão de mercado. Então acho que o Rural Pod é uma ferramenta importante para isso. A gente vê que hoje em dia a questão tecnologia, a questão tributária, jurídica do nosso país é um constante, está em constante mudança. Então, a Rural Pod, acho que é um ótimo veículo de comunicação para você estar antenado quanto a todas essas novidades que a gente tem no mercado rural. Então, realmente, o produtor rural, ele não pode se dar ao luxo de não estar informado. E os próximos 65 anos da Capal, o que esperar? Como é que vocês estão se programando para isso? Só desenvolvimento. Então, realmente, a cooperativa, né, ano após ano, ela vem sim crescendo, né, ela vem numa crescente aí bastante grande. E aí, a expectativa, né, nossa aí dentro do nosso planejamento estratégico é continuar com essa essência, né, do cooperativismo e atender o nosso cooperado sempre da melhor maneira possível. Então, a cooperativa ela sempre vai olhar, né, o centro dela é o nosso cooperado, então ela sempre vai buscar aí, né, atender o nosso cooperado da melhor maneira possível e, consequentemente, isso daí, né, só vai continuar nesse crescimento que a cooperativa tem. E o que precisa para ser cooperado da Capal? Precisa ser produtor agrícola, né? Então precisa De qualquer ter porte, de qualquer uma tamanho. produção de qualquer tamanho. Então nós não temos essa... porque assim, a cooperativa ela é de livre admissão, né? Só que você tem que ter uma atividade fim que a cooperativa atua. Então nós não temos distinção quanto a tamanho de área, né? Nós só temos a questão ali das nossas áreas de abrangência. Então, né, nós não atendemos o Brasil todo. Então nós estamos localizados, né, Paraná. Então quando a gente pega aqui Campos Gerais, norte pioneiro do estado do Paraná, e o sul de São Paulo também, né? Então chegando ali até Avaré. Então a gente vem aumentando a nossa fronteira agrícola, mas, né, tendo alguma atividade rural que seja relacionada aos nossos negócios, né, o produtor rural aí pode se cooperar. E vai fazer parte dos próximos 65 anos da Capal. E da Union também. Vai fazer parte. Isso, vai fazer Hamilton, parte muito da obrigada. nossa bonita história. É isso aí. Muito obrigada, Obrigado, Hamilton Burgo Brambila, diretor financeiro da Capal. E eu deixo para você se despedir da nossa audiência, agradecendo aí a sua participação mais uma vez.
Muito obrigado, Carmen, pela oportunidade. E sempre que precisarem, a gente está à disposição aí, né, para participar do Rural Pod. Obrigado. Boa semana. É isso. E assim a gente termina mais um Rural Pod com a certeza, com a convicção de que levamos informações importantes para você. Você conhecer um pouquinho mais desse Brasil rural tão pujante. E a gente se encontra no próximo Rural Pod, hein? Até lá!